Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 41. Revise sua estratégia para a guerra espiritual. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que o Senhor lhe dê discernimento para que entenda que ela está em uma guerra espiritual. Que ela receba do Senhor estratégias para vencer em seus relacionamentos e ter verdadeiramente paz com todos. Ter uma mente tranquila e uma alma feliz, buscando a concórdia em seus relacionamentos, buscando ser pacificadora. Eu oro por mulheres que precisam receber discernimento da parte do Pai, para seguir a sua jornada em seus relacionamentos. Oro em nome de Jesus, amém. Quando pela primeira vez tornei-me uma cristã carismática, escutei um bocado de ensinamento sobre a guerra espiritual. Tinha passado toda a minha vida travando minhas próprias batalhas sem sucesso e queria que minhas lutas acabassem. Afinal, eu havia descoberto o culpado por trás de meus problemas. Assumir a autoridade sobre o demônio colocaria um fim na infelicidade. Eu queria aprender tudo o que estivesse disponível para derrotá-lo, porque era óbvio que ele estava me dando um bocado de trabalho, e eu queria estar no controle para variar. Assim comecei a explicar todos os métodos que havia aprendido e ficava ocupada repelindo, resistindo, despachando para longe, apertando e afrouxando, jejuando e orando e tudo mais que as pessoas me diziam para eu fazer. No entanto, eu não conseguia a vitória. Eu detinha os métodos, mas o poder de Deus não fluía. Na verdade, os resultados eram mínimos, e eu estava cansada quase a ponto do esgotamento espiritual, que é o que acontece quando repetimos procedimentos sem resultados positivos. Então o Senhor graciosamente compartilhou comigo algumas verdades que se tornaram bênção em minha vida. Mostrou-me que os métodos na guerra espiritual são bons, mas que são apenas transportadores ou invólucros para seu poder real. Então, abriu-me uma maneira toda nova para eu olhar para a guerra espiritual, ao desafiar-me a observar como Jesus lidava com o demônio e como ele nos ensinou a viver. Quando eu fiz isso, me dei conta de que os métodos que ele nos ensina para sermos vitoriosos são geralmente o oposto do que parece fazer sentido em nossa cabeça. Por exemplo, ele nos diz para abrir mão do que possuímos, para que no fim tenhamos mais do que tínhamos no começo. Está lá em Mateus, capítulo 19, versos 21. Ele diz que os primeiros serão os últimos e que os últimos serão os primeiros. Está lá em Mateus, capítulo 19, versos 30. Ele ensina, o caminho para cima passa por baixo. Seja humilde e eu o exaltarei. Está lá em Mateus, no capítulo 18, versos 4, no 23, versos 12, em Tiago, capítulo 4, versos 6 e 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6. Seus seguidores queriam que ele erguesse um reino na terra e que se comportasse como um rei na terra. Queriam que ele atacasse o inimigo do mesmo modo com que faziam a guerra. Mas ele ensinou uma maneira diferente de lutar suas batalhas. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus, capítulo 5, versos 44. Ele também disse em Lucas, no capítulo 6, do versos 27 ao 28, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, prestem atenção, façam disso uma prática. Ame aos seus inimigos, façam o bem, sejam bons, ajam com nobreza aos que os odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, implorem as bênçãos de Deus para aqueles que abusam de você. Comentários da autora. Essa era uma maneira de pensar toda nova. Jesus vinha para abrir um novo e vivo caminho, aleluia. Hebreus capítulo 10, versos 20, que poderia ministrar a vida no lugar de ministrar a morte. Ele o conquistou com calma e gentileza, dava as regras com suavidade e amor. Ele humilhava-se e era colocado num lugar bem acima das demais autoridades. Percebi que se quisesse vivenciar o poder de Deus como Jesus o fizera, eu precisava expandir minha definição de guerra espiritual para incluir a obediência, a paz, o amor, porque ele insistiu na importância de cada um desses itens. A guerra da obediência.
Até este ponto, venho focalizando a última parte de Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu tinha me ocupado em resistir a Satanás, mas ele não estava fugindo de mim. Então o Espírito Santo abriu-me os olhos para ler o versículo por inteiro. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, imponham-se firmemente contra ele e ele fugirá de vocês. Dei-me conta de que eu não estava tão voltada a submeter-me a Deus quanto estava em resistir ao diabo. Foi um alívio descobrir que minha obediência iria liberar o poder de Deus em minha vida. Ao caminharmos em obediência a Deus, os anjos nos auxiliam em nossa guerra. O salmista disse: porque a seus anjos ele dará ordens especiais a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos de obediência e serviço. Salmos capítulo 91, verso de número 11. A proteção dos anjos certamente tornará a tarefa mais fácil. Os anjos não trabalham por nós apenas porque estamos vivos. Tampouco trabalham por nós só porque acreditamos em Jesus como nosso Salvador. Eles escutam a palavra de Deus. Ao falarmos a palavra de Deus e caminharmos em obediência e serviço a Deus, os anjos vêm em nosso nome e nos protegem de principados e potestades. Isso não quer dizer que nunca enfrentaremos problemas ou que nunca cometeremos erros. Quer apenas dizer que devemos ser sérios a respeito de nosso modo de vida, de obediência a Deus. Se quisermos as bênçãos e o poder de Deus em nossa vida, precisamos também calçar as sandálias da paz. Uau! Glória a Deus! Deus é muito bom. O diabo não presta. Mas nós precisamos nos colocar em posição de guerra sim, mas entender que antes de resistir ao diabo e seus demônios, nós precisamos nos submeter a Deus. Como eu me submeto a Deus, Eliane? Primeiramente reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Somente Jesus pode nos salvar dos nossos pecados. Como mais, Eliane? Pedindo ao Espírito Santo que faça morada em nosso coração e que nos ensine tudo a respeito da palavra de Deus. Lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, meditando especialmente, toda a palavra é de Deus. Toda a Bíblia contém a palavra de Deus, mas especialmente os evangelhos, para entender o propósito de redenção de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Tendo uma vida diária de leitura da palavra, tendo uma rotina especial de conversas com Deus que nós podemos chamar de orações. O que são orações, Eliane? Orações é o derramar o meu coração para aquele que é o único que pode me ouvir e resolver todas as minhas mazelas. Ele é o único. Ele é o único que me dá graça, que me sustenta, que me fortalece, que pode me direcionar. Há também bons conselheiros que podem nos ajudar, mas sobretudo é de Deus que nós devemos depender. É do Espírito Santo que nos ensina os caminhos do Senhor através da leitura da palavra. Então, andar em submissão a Deus é conhecer cada vez mais da sua palavra e desejar imitar a Jesus Cristo, desejar ser parecida com Ele, até que chegamos à plenitude de varão perfeito, até que chegamos à plenitude, até que sejamos transformadas de glória em glória, como diz a palavra. E é um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia. E eu te digo isso com muita convicção, de quem já caminha com Jesus há mais de 20 anos. Eu conheço, estudo, medito, aprendo, reaprendo, peço perdão, mudo, sou transformada de glória em glória em conhecer a Jesus. E confesso com muita humildade que ainda tenho tanto a aprender. Preciso tanto aprender do meu Jesus e da palavra dele e daquilo que ele deseja para minha vida e daquilo que ele deseja que eu seja em meio aos meus relacionamentos. E eu tenho certeza que você não é diferente.
Talvez eu tenha aprendido coisas que você ainda não aprendeu e talvez você já tenha aprendido coisas que eu ainda preciso aprender. Que possamos umas às outras nos motivarmos em transformação e busca contínua do conhecimento da Palavra de Deus. Um grande beijo! Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.